nós vamos continuar falando sobre essa situação agora dos Estados Unidos, a posse de Biden, o que pode mudar na política, inclusive em relação ao Brasil. Nós estamos em contato com o Sidney Ferreira Leite, que é professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Professor Sidney, boa tarde. Tarde, um grande prazer falar com você mais uma vez, Denise, da nossa Rádio Jovem Pan. Bem, professor, a gente tem visto uma expectativa do mercado global bastante favorável em relação à eleição de Biden, a perspectiva não apenas de curto prazo em relação à continuidade de estímulos econômicos, mas em relação à globalização, uma preocupação global maior que o governo dos Estados Unidos possa ter, e mesmo com alguma dificuldade eventual de relacionamento com o Brasil, por exemplo, o presidente Bolsonaro ainda não cumprimentou Biden, inclusive agora reconhecido mesmo como presidente eleito, mas se vê a possibilidade dele pensar de uma forma mais ampla, inclusive ver no Brasil como um parceiro, como é, de fato, os Estados Unidos têm uma importância relevante para o Brasil como parceiro comercial. O senhor também faz essa leitura? Eu também faço, nesse sentido, eu estou muito próximo da leitura que está sendo feita pelo mercado. Você sabe muito bem, o mercado é muito sensível e não tenho dúvidas de que até no que se refere ao estilo Biden e à visão, ao programa que ele apresentou à sociedade americana, ele vai, né, delinear uma política diferente da política do Trump, que teve uma forte tendência isolacionista, né, e um descompromisso com os regimes internacionais, como a questão ambiental, mesmo em relação à ONU, por intermédio da Organização Mundial de Saúde e do comércio. Então, mais do que uma expectativa, está presente no programa de governo, nas escolhas que ele está fazendo para compor o secretariado, vão exatamente nessa linha de recuperar, né, aquela visão que caracterizou o governo Obama, né, de tentar novamente colocar os Estados Unidos na liderança do sistema internacional. Liderança não quer dizer hegemonia, né, domínio. Isso é muito difícil num cenário cada vez mais multipolar, isso é, para o nosso ouvinte entender melhor. O poder ele está cada vez mais sendo dividido no âmbito internacional. Os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, acabaram concentrando muito poder, mas de algumas décadas para cá, nós tivemos a reafirmação da Europa por intermédio da União Europeia, a reascensão da China, não é, como um grande player, um grande jogador da ordem internacional, e a chamada ascensão dos emergentes, como a Índia, a África do Sul e também o Brasil. Quer dizer, o poder está dividido, mas nós precisamos dessa liderança americana, não é? Seja no que se refere à própria força dessa liderança, porque afinal foram os Estados Unidos que criaram esse modelo de sistema internacional desde o final da Segunda Guerra. Quer dizer, a saída dos Estados Unidos desse papel protagonista, de alguma forma, deixa o cenário internacional assim muito exposto, muito fragilizado. Agora, em relação ao Brasil em particular, porque a gente já viu algum recado aí de Biden em relação à questão do meio ambiente aqui no Brasil, preservação da Amazônia, ele citou desde a época de campanha, a Kamala Harris também já citou o Brasil e os dois devem trabalhar muito nesse sentido, né, de cobrar mais um posicionamento em relação ao meio ambiente. A gente vê a Europa fazendo a mesma coisa, inclusive, nós tivemos as comemorações aí do Acordo de Paris e o Brasil foi meio excluído desse processo. O senhor vê que a possibilidade do Brasil ter dificuldades maiores nesse sentido? Eu queria dar uma explicação, Denise, antes para o nosso ouvinte, né, qual a relação do meio ambiente com tudo que a gente vem falando aqui nessa entrevista. A questão ambiental ela é uma cláusula que está presente em praticamente todos os acordos, inclusive nos acordos comerciais. Tá? Entre outras coisas, porque isso implica em sustentabilidade, tipo de energia, né? Preservação da flora, da fauna, da biodiversidade. Então, quando a gente fala do acordo entre a União Europeia e Mercosul, ali tem a cláusula ambiental, tá? Que tem que mais adiante vai chamar do Protocolo de Paris, mas por enquanto a gente está chamando do Acordo de Paris, né? O Protocolo de Paris vem
substituir o protocolo de Kyoto. Então, portanto, a questão ambiental é uma questão que está, digamos, né, em todos os aspectos das relações entre os países e das relações internacionais. Bem, o Brasil precisa, como política externa, rever o seu posicionamento, que nos últimos 2 anos foi de uma aliança estratégica com o governo Trump. O governo Trump, a partir de 20 de janeiro, não existirá mais. Nós jogamos todas as nossas fichas nessa estratégia, que não nos cabe, pelo menos, né, nessa pergunta, discutir essa estratégia. Mas, a partir do momento que um dos lados desaparece, que é o governo Trump, a nossa política externa governamental, ela precisa mudar. Ela vai mudar ou com o atual ministro ou com uma mudança do próprio ministro, desde que ele próprio mude de perspectivas. Respondendo objetivamente a sua pergunta, se isso não acontecer, o Brasil vai ficando à margem, né, de um papel de liderança que ele vem, inclusive, desenvolvendo desde a Rio 92. Desde a época, justiça seja feita, do governo Collor. O Brasil tem sido um ator importante nas questões de meio ambiente. Nós depois tivemos a Rio+20, até a nossa participação no próprio, no próprio Acordo de Paris. Então, me preocupa muito se nós mantivermos, perseverarmos, né, numa política que extremamente discutível do ponto de vista das suas relações com os Estados Unidos, e perseverar a partir do momento que o maior aliado desapareceu, me parece um tiro no pé. Agora, professor Cid, e a relação Estados Unidos-China, né? Muita gente na época da campanha de Biden, aí, no momento pré-eleitoral, tinha a ideia de que ele fosse facilitar demais para a China. E não é isso que deve acontecer. Os Estados Unidos têm uma posição muito clara, inclusive são 2 economias que disputam a liderança global. Sim, Denise, aqui na Rádio Jovem Pan, eu já tive a oportunidade de conversar com você algumas vezes, o embate entre China e Estados Unidos, ele não vai ficar restrito a um governo americano, seja ele qual ideologia ele professar, né? Nós temos aí uma disputa, como você colocou muito bem, uma disputa pelo poder internacional, né? Então, o governo Trump apostou em fazer a América grande novamente, né? Não fica muito claro qual seria a referência dele, mas, de alguma forma, criar um cabo de guerra e medir forças diretamente com a China. A tendência do Biden é mudar o estilo, né? Usar o forte poder, a forte influência, o poder brando, né? A capacidade de influenciar até no aspecto da cultura e trazer novamente os seus aliados históricos, né, para um enfrentamento que não significa guerra, não é? Mas para um embate de disputa de poder, Denise, inclusive nas organizações internacionais. A gente viu agora na OMC como a China ocupou um espaço e um certo protagonismo. Isso não veio por acaso. A China vem investindo numa inserção multilateral, né, seja nas organizações internacionais, seja por intermédio do comércio, já há algum tempo. A política externa, ela é feita de valores, enfim, que são valores do próprio Estado, mas ela tem uma característica, Denise, que eu acho muito importante a gente falar isso para os nossos ouvintes, né, que é uma tática de ação. Como é que eu vou me comportar agora? Que é o componente, digamos, pragmático da política externa. Que a gente tem que esperar isso do nosso governo. Quer dizer, o governo agora, o governo Bolsonaro, em termos de política externa, precisa ser bem pragmático. Não é? Qual é o jogo? Quais as regras? Quais são os atores? Como é que nós vamos, não é, nos reinserir neste novo cenário a partir de 20 de janeiro, quando a principal nação do sistema internacional vai mudar não apenas de líder, mas vai mudar de eixo, não é? O farol vai ter agora uma outra dimensão, não é? Então, portanto, precisamos agora, como Brasil, como política externa, de uma visão pragmática, né? Como vamos agir num cenário como esse? E deixar qualquer dimensão ideológica
para um plano secundário que é absolutamente, nesse momento, fora de sentido, né, e nessa linha. Perfeito. Ouvimos Sidney Ferreira Leite, que é professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Professor Sidney, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, um grande prazer falar com você e na nossa Rádio Jovem Pan.